com a mesma empolgação, com a mesma motivação no culto da noite, como tem vindo na parte da manhã. Sou muito feliz com a presença de todos aqui. Feliz também porque o nosso culto é divulgado pelas redes sociais. Os irmãos que nos acompanham, visitantes, podem estar também cultuando conosco. Este privilégio de estarmos juntos, adorando esse Deus maravilhoso. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais, e os irmãos sabem que o nosso tema é Jesus Cristo, a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para os nossos vizinhos, até mesmo parentes, um olhar meio que desesperançado, e olhamos para a cruz de Cristo, sabemos que eles podem conhecer a verdadeira razão, o verdadeiro sentido da vida, que é ter paz no coração, certeza da salvação somente em Jesus. E todos nós temos um chamado. Você não está aqui separado por Deus apenas para assistir. Você está aqui para participar da obra que Deus tem a realizar neste mundo, na sua geração, através de você. Todos nós temos um chamado. Eu, na qualidade de pastor, tenho um chamado especial, mas você tem um chamado por Deus para trabalhar na sua família, no seu bairro, onde quer que Deus te colocar. Meus irmãos, nós estamos aqui para adorar esse Deus e juntos iremos cultuar esse grande e excelso nome. Mas antes, nós vamos ler o nosso tema. Eu vou ler uma vez e os irmãos depois vêm comigo bem forte. Jesus Cristo é a única esperança. Todos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Amém. E a divisa? Vamos ler juntos. E em nenhum outro salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Nós temos aqui uma visita muito especial, que é a visita da Lorena. A Lorena não pode vir aqui sozinha, a sua mãe precisa trazê-la aqui, a Larissa. Eu gostaria de chamar a Larissa aqui. Ela pediu para que nós orássemos pela vida da Lorena. Chega aqui, Larissa. Pedi para uma tia do Ministério Infantil, acompanha a Larissa. A irmã Roberta vai vir com ela. Nós vamos orar pela vida da Lorena, essa princesa. Deus abençoe sua vida, Larissa, por esse discernimento. Está entregando a sua filha nas mãos de Deus, as bênçãos do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja que levantasse a sua mão, abençoasse a vida da Larissa, a Lorena também, Larissa como mãe, Lorena como filha, para que Deus desse uma saúde, uma criação especial para essa menina, que ela seja um instrumento nas mãos de Deus, e que Deus possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós rogamos para que o Senhor abençoe a vida da Lorena, criança, ó Pai, inocente, formada no ventre da sua mãe, pelas tuas mãos. Esta criança, ó Pai, é do Senhor, e o Senhor colocou amor no coração da Larissa para que ela cuidasse com dedicação, empenho, dedicasse toda a sua vida aos cuidados da Lorena. Pai bendito, de nada valerá se o Senhor não abençoar. Por isso, ó Pai, a tua igreja estende a sua mão para rogar e clamar o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha cuidar dessa vida, protegê-la do mal, das pessoas más, protegê-la dos cuidados deste mundo, que tenta ceifar vidas de crianças. Ó Pai, que o Senhor guarde essa criança, Pai. Os anjos do Senhor acampem ao redor desta vida,
Pai bendito, quando ela crescer e tiver entendimento da sua palavra, que o Espírito do Senhor alcance o coração dela, e ela venha conhecer a Jesus Cristo como a sua única esperança, e ela entregue a sua vida para Cristo, e ande neste caminho de paz, de vitória, de certeza da salvação. Ó Pai, quando ela chegar a uma fase mais madura, que o Senhor apresente um homem de Deus à vida dela, que seja um homem, o Pai, temente a Ti, e que ela possa constituir uma família, e ela possa, ó Pai, aprender com a sua mãe todos os ensinamentos bíblicos, e quando ela tiver filhos, esses filhos também sejam criados na palavra do Senhor, no Evangelho, e assim, ó Pai, ela perpetuará a geração, e assim o nome do Senhor será proclamado de geração em geração, até que o Senhor venha. Ó Pai, abençoe a sua mãe, que ela possa andar no temor do Senhor, que ela possa andar, ó Pai, nos cuidados do Senhor, e que essa igreja, ó Pai, como uma agência do Senhor na face da terra, venha abençoá-la em todos os sentidos, em tudo que ela precisar, ó Pai, nós possamos como igreja atendê-la, ajudá-la, porque isso é digno, porque isso é cristão. Enfim, ó Pai, abençoe essas duas vidas tão preciosas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tá? O que você precisar, a irmã Roberta está aqui, outras tias também, e nós estamos à sua disposição, tá bem? A Larissa já tem vindo aqui, já tem ensinamento. Amém. Meus irmãos, eu vou aproveitar a chance e trazer as crianças aqui para ela orar. Pedir para a irmã Eliege, que está nos visitando, vem, a irmã pode vir aqui orar pelas crianças? Vem aqui, eu vou dar um microfone para ela. Agradecemos, Senhor Deus, pela grande oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa. Amém. Para te louvar e bendizer o teu santo nome. Glória a Deus. Nesse momento queremos te pedir pelas criancinhas, Senhor Deus, que elas sejam uma bênção na sua igreja. Abençoa cada uma delas, Senhor Deus, que elas vão para a sua classe aprender a falar do nome de Jesus Cristo. Abençoa as professoras que vão tomar conta delas, que elas também sejam guardadas por Ti. Abençoa o culto desta noite. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, nós temos tido todos os sábados ensaio para as crianças, ensaio da cantata de Natal, não é isso, Bruno? Então, convidando todas as crianças que participem deste ensaio, às 14h30. 14h30. Todos os sábados, 14h30. Se por acaso, pode sentar, irmãos, se por acaso no seu bairro, ou algum priminho, alguma priminha deseja participar, está aberto. Tem limite de vagas? Por enquanto não. Por enquanto não. Então está aberto. Se os irmãos quiserem convidar alguém, nós estamos ainda compondo o conjunto. Vamos ouvir um solo agora do irmão Sérgio. É depois da leitura bíblica? Então, espera aí então. Tem certeza? Jesus Cristo é a única esperança. Portanto, somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Para tal obra, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Isso aí, meus irmãos, mesmo assentados como os irmãos estão, te convido a cantar que o Santo Espírito do Senhor é bem-vindo aqui. Ele está aqui. E que nós possamos cada vez mais pedir Ele aqui e em nossas vidas, para que nós possamos louvar cada dia mais, com intrepidez, com ousadia, o nome do Senhor. Vamos juntos? Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar na presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que leva o meu ser e a vergonha de estar tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
Leitura bíblica em uníssono, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vamos ler bem bonito, meus irmãos? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Amém. Vamos ouvir um solo agora do irmão Sérgio. Boa noite, irmãos. Antes de cantar essa canção, o Bruno pediu, encaixa certo com o tema de missões. Eu queria deixar um versículo que falou muito ao meu coração. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, essa palavra de Deus fala que quanto que nós temos, a missão que temos para proclamar o Evangelho de Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso ouvido, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do
Todos somos mortais, como ver e não ver. Todos somos reais, muitos têm tão pouco que outros têm demais. E perante Deus, todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus. O justo juiz. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa igreja aqui é uma igreja com muitos talentos. Fico feliz quando ver o irmão dedicando seu talento à obra do Senhor. Deus abençoe, irmão Sérgio. Jesus Cristo é a única esperança. Portanto, somos chamados a fazer diferença no mundo. Momento de dedicação de vidas e bens. Glorioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui, Senhor, para louvar o seu santo nome. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todo o teu povo, Senhor. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor. O Senhor possa abrir a porta de emprego, Senhor, para o teu povo, Senhor.
Ó Deus, também nós te pedimos que o Senhor nos dá na tua graça, dá no seu poder, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, estar dedicando, Senhor, a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor. Ó Deus, também nós te pedimos, Senhor, pelos irmãos que dedicaram suas ofertas, Senhor, aqueles que ainda vão fazer durante o mês, Senhor, para que, Senhor, haja, Senhor, manutenção na tua casa, Senhor. Não deixa, Senhor, faltar nada na mesa de cada um do teu povo. É esta oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, a única esperança, somos chamados a interceder e a estender as mãos aos necessitados. Jesus Cristo, no seu ministério, nos ensinou a orar, nos ensinou a interceder pelos pobres, interceder pelos fracos, pelos oprimidos, a interceder pelos abastados. Ele nos ensinou a falar com Deus. E neste tempo é um momento de intercessão. Nós temos esse ensino gravado em nossos corações para que ao longo deste momento de intercessão, cada um possa falar ao Senhor a sua necessidade. Não precisamos, às vezes, comentar uns com os outros, mas quando o nosso coração está aberto ao Senhor, Deus ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Muitas vezes orações de confissão, orações de gratidão, orações de petição, orações de intercessão. E neste tempo é o tempo em que nós oramos, intercedemos pelo Brasil, intercedemos pelos missionários, pelos enfermos e tantos outros pedidos, como acabamos agora de interceder pela Lorena. Nós queremos interceder pelo casamento do irmão Gusberg e Marli, que completaram 60 anos de feliz matrimônio. Deus abençoe a vida do casal, estamos muito felizes, um exemplo para nós, num tempo em que o casamento está sendo algo que podemos dizer sem o seu merecido valor. Eu não sei qual é o motivo da sua razão que você possa estar colocando no seu coração, alguma razão, interceder por alguém. Eu gostaria de convidá-lo que se coloque de pé e você, na sua fé, fale ao Senhor se há algum motivo que, mesmo não tendo sido mencionado aqui, que você coloque diante de Deus. Você que nos acompanha pela internet também, fale ao Senhor. Esse é o Deus que tudo ouve e Ele sabe o que vai no nosso coração. Querido Deus, nós te chamamos de querido porque o Senhor nos ama. O Senhor derrama a sua bondade em nossos corações, em cada vida aqui. O Senhor trouxe-nos aqui com o seu braço forte. O Senhor permitiu que ligássemos os nossos aparelhos para que pudéssemos ouvir a voz do Senhor, a tua palavra, e entendêssemos que Jesus Cristo é de fato a nossa única esperança. Ó Pai, há tantas coisas que nos aborrecem, há tantas coisas que tiram o nosso ânimo, mas Jesus Cristo é a nossa única esperança. Pai bendito, que o Senhor aumente-nos a fé, que o Senhor possa entender, melhor dizendo, que o Senhor faça-nos entender o quanto o Senhor ama trabalhar por nós, quanto o Senhor ama nos ajudar. Ó Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais para atentarmos aos teus conselhos.
para que possamos andar em obediência à sua palavra, para que a sua obra seja completa em nossa vida. Ó Pai, neste tempo nós queremos também pedir pelos nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil, homens, mulheres, crianças, que abriram mão do seu conforto para entregarem-se integralmente à obra de evangelização desse país, um país idólatra, um país materialista, um país que está distante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor use estes homens e mulheres de Deus, homens e mulheres seus, para que eles possam, Pai, transformar o perfil desse país, de um país idólatra a um país cujo Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Ó Pai, nós rogamos em especial pela vida dos enfermos. Quantos irmãos estão acamados, quantos irmãos estão enfermos em suas casas, que gostariam de estar aqui conosco, e talvez outros amigos que estão enfermos da alma. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Espírito Santo alcance essas vidas, ó Pai. Se porventura seja por algum motivo de emprego, algum motivo de problema no trabalho, ou até mesmo em casa, ó Pai, que a nossa intercessão alcance este lar, alcance essa vida e que haja transformação para a glória do Senhor. Enfim, Senhor, queremos entregar a vida deste casal tão amado por esta igreja, irmão Gusberg com a irmã Marli, ó Pai, que recentemente completaram 60 anos de enlace matrimonial. Que o Senhor continue abençoando suas vidas, continue dando a eles saúde, amizade, fé, e que, embora a idade chegue, eles continuem fortalecidos pelo Espírito do Senhor, continue com este exemplo de fé diante da sua igreja. Ó Pai, abençoe a sua família, a sua geração, que o Senhor abençoe em todos os segmentos de suas vidas, ó Pai. Enfim, ó Pai, o mesmo desejamos para cada casal aqui, para cada família aqui representada, para cada família que nos acompanha pela internet. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, eu sei que vocês acabaram de assentar, mas nós vamos cantar o hino de missões agora. E nós aprendemos semana passada e eu tenho aprendido ao longo dos domingos. Então eu te convido a se colocar em pé mais uma vez, por favor, se você puder, se você quiser, e cantar junto bem forte, que agora eu acredito que você já tenha aprendido esse hino e pode louvar com toda a força ao Senhor. Em busca de solução, a resposta certa
neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. A esperança é Jesus. Alegria ele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Toda vida ele te dará. Alegria nele encontrará. Nova vida ele te dará. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos pregado o Teu Evangelho a toda criatura, como o Senhor nos mandou, através dessa igreja, através dos missionários, através da oração, através de contribuição. Senhor, que essa igreja não cale, que essa igreja não pare, Senhor, que avance para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu poder, para que possamos alcançar vidas para o céu, alcançar vidas para o lar celestial, para que nós possamos tirar pessoas das trevas e levar para a luz, pelo Espírito Santo do Senhor, pela força do Senhor e pela atribuição do Senhor. Senhor, nos ajuda, que nós possamos cumprir essa missão, essa comissão que foi dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe agora o irmão Nilson, a pregação, abençoe cada parte da sua pregação, que ele possa ser totalmente instrumentalizado pelo Senhor, para que ele possa falar através da Tua palavra aos nossos corações. Em o nome santo e precioso de Jesus nós oramos. Amém. Poder sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha pela rede social. O pastor nos liberou da máscara, mas os irmãos no templo ainda continuam de máscara, só para nos orientar. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, assim como tem nos abençoado. Estou muito feliz, alegre, e agradeço muito ao pastor Wellington, pastor Gerson, à igreja pela confiança, porque estar aqui, diante dos irmãos, é um privilégio. É um privilégio ser usado por Deus, em qualquer área da nossa vida. E isso é bênção. E mais uma vez nós vamos falar sobre missões, sobre esse tema que foi a abertura do culto, a apresentação a Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar Jesus Cristo a todo o momento de nossa vida. As pessoas estão clamando, estão pedindo. Coloca para mim, por gentileza, o tema. Ele já se encontra no banner atrás de nós, né? Vamos ler junto, irmão, esse tema? Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. E nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos falar sem cessar. E nestes 2 anos, começando em março de 2020, até a data de hoje, é um ano que nos trouxe muito medo, muita incerteza.
após um ano de ter sido surpreendido por essa tão grande pandemia, que ela tornou-se a principal palavra, o medo, que é essa palavra que todos nós tememos, a morte. Ela tem rodeado as famílias. Ela tem deixado as famílias enlutadas e também com medo. E essa mensagem de Atos, capítulo 4, verso 12. Mas nós vamos ler o capítulo 4, do verso 5 ao 12. E depois nós vamos pegar também Atos, capítulo 3, verso de 1 a 10, para nós vermos o contexto desse texto, que é muito importante, para a gente chegar a Atos 12. Pedro e João, eles foram interrogados por aquilo que eles fez em Atos, capítulo 3, verso de 1 a 10, que é de curar um coxo. Começando então, Atos capítulo 4, verso de número 5. No dia seguinte, as autoridades e os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, assim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. E este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Aí, o nosso principal tema: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Esse nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto, ele é um texto que mostra aonde Pedro e João, eles eram interrogados pelas autoridades para condená-los. Como tem acontecido até nos dias de hoje, pessoas que pregam a palavra fora de nossa nação, eles são repreendidos e até mortos por pregar a palavra. Agora, para a gente entender esse texto, vamos lá em Atos capítulo 3, de 1 a 10, onde nós vamos ver a causa desse reboliço de Atos 4, de 5 a 12. Atos 3, começando 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado, presta atenção nesta palavra, que diariamente ele era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta da formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Nós vendo esse contexto, nós vamos entender que Pedro e João deu aquele pedinte, algo que ele não queria, mas deu algo que o abençoou para o resto de suas vidas. Força no tornozelo, para andar, para pular, e o principal, para glorificar a Deus. E a nossa missão, então, é fazer com que a boa notícia chegue a todos, que o nome de Jesus Cristo salva e também dá esperança. E o nosso primeiro ponto, ele vai nos dizer: Jesus Cristo, a esperança dos excluídos da sociedade. Jesus Cristo é a única esperança daqueles que carecem de algo. E isso tem acontecido ainda hoje. As pessoas com o seu coração atribulados, atormentados, precisando de algo. Mas algo que eles mais necessitam é a presença de Deus em suas vidas. Aí entra nós, cristãos. Nós temos a responsabilidade, nós temos essa responsabilidade de levar Jesus Cristo a essas pessoas. Quem são os excluídos da sociedade? Primeiro, aquele coxo era excluído da sociedade. Atos, capítulo 3, verso 1 e 2, que nós lemos. Coloca para mim, Joselma. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Com certeza, se nós nos depararmos a uma pessoa à porta da nossa igreja, um pedinte, nessa situação, que não era uma vez, nós lemos que ele diariamente, ele era o quê? Colocado. Colocavam ele ali. Ele não tinha forças para chegar à porta do templo. Se nós nos depararmos com essa situação, muitos de nós, com certeza, irá ajudar. Mas outros, às vezes, vão excluí-lo, vão deixá-lo de lado. Segundo, a sociedade também, ela exclui o dependente químico, os viciados e os menos favorecidos. A sociedade tem excluído. Se nós passarmos
pela beira-rio, um local onde ali nós visualizamos tanto os dependentes químicos, como os drogados, como aqueles que não têm esperança. E nós precisamos de ir lá. Nós precisamos de, com aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus deu a Pedro e a João, que Ele deu ao coxo. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, que Deus me deu, eu vou te dar. Levanta-te, fique firme sobre os seus pés. E ele recebeu aquela alegria. E nós também, no dia de hoje, nós podemos, com as nossas orações, também, abençoar os outros. Mas para isso, nós temos que estar entronizado com Jesus Cristo. Nós temos que estar nos purificando dos nossos pecados, para que Deus nos use. Para que Deus se possa, através da nossa vida, abençoar os outros. Porque através de nós temos essa responsabilidade. Você que está me ouvindo pelas redes sociais, que recebeu de graça esse Salvador, que é a esperança, chamado Jesus Cristo, que caminha entre nós, como o Espírito Santo, a nos orientar, a nos mostrar que nós precisamos dar esperança a esse povo. Nós vamos estar fazendo o ID de Jesus. Nós precisamos mostrar às pessoas que Cristo, Ele pode refazer a sua vida e dar-lhe esperança. Os irmãos sabem que a nossa igreja, assim como muitas igrejas na nossa região, tem feito um trabalho no Rio de Janeiro chamado Cristolândia. É um trabalho onde ali se depara com esses três que foram colocados aqui, que é o dependente químico, o drogado, que às vezes a dependência química, ela não é só droga, ela tem algo por trás. E os menos favorecidos, como eles chegam à porta da Cristolândia, quando eles são recebidos, para que ali eles adentrem a Cristolândia, tome banho, troca de roupa, se alimentam, recebe a palavra, recebe o Evangelho, que esse é o objetivo, é transformar vidas, e nós precisamos, como cristão, fazer reconhecido o nome de Jesus Cristo naquelas pessoas que hoje, a sociedade, que às vezes incrimina e deixa essas pessoas de lado, que às vezes estão indo para a forca, que se nós nos depararmos com as redes sociais, nós vamos ver que não é só os menos favorecidos que têm dado fim à sua vida. Nós temos visto também pessoas de grande porte. E, triste em falar, irmãos nossos, cristãos, se enforcando, pastores. Por quê? Perderam essa esperança, que é Cristo. É a única esperança. É o único que pode transformar a vida. É o único que pode refazer a nossa vida. E o segundo ponto, nós precisamos doutrinar as nossas crianças, adolescentes e jovens. Provérbios, capítulo 22, verso 6, a Bíblia nos mostra isso. Que nós somos incumbidos disso. Ensine as crianças no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, não vai se desviar. Por quê?
ele foi ensinado, ainda pequenino. E nós temos, como conhecedor da palavra, como nós estamos na presença de Cristo, nós temos a obrigação de fazer isto. Não só diante da sociedade, não só diante dos dependentes químicos, não só diante dos menos favorecidos, mas também entre os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, que precisa também de reconhecer essa esperança que está em Cristo, que pode se adentrar ao coração. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de instruir, sendo luz que pode tirar os excluídos das trevas. Nós somos orientados por Jesus Cristo a fazer isso. Isso já foi lido pelo pastor Wellington. Vamos ler novamente. Mateus capítulo 5, verso de 14 a 16. Nós somos instruídos a ser luz. Jesus Cristo nos deu essa incumbência de ser luz para aqueles que estão nas trevas. Verso 14 de Mateus 5. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se esconder uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado para iluminar bem todos os que estão na casa. Ao verso 16, assim brilhe também a sua luz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As nossas boas obras, ela está na nossa luz. Se nós não estivermos sintronizados com Deus, se nós não estivermos buscando a Cristo em oração, trazendo o Espírito Santo para o nosso lado, nós vamos ter dificuldade de ser essa luz. Mas se agora, ao inverso disso, se nós estivermos buscando a Deus, buscando a presença de Cristo através das Escrituras, com certeza, Ele vai nos usar. E nós temos aqui 3 pontos. Passa para mim, irmã, por gentileza. Como fazer? Nós temos aqui como fazer. Primeiro, oração, orar sem cessar. Buscar a Deus, a orientação, buscar a Deus. Como fazer? Segundo, contribuindo com os nossos bens. Ah, que difícil! Que difícil! Às vezes eu contribuir com aquilo que Deus me dá. Às vezes eu tenho a oportunidade de contribuir só apenas com aquilo que eu ganhe mensalmente, mas nem isso eu faço. Nem isso eu tenho feito. Fazer aquilo que Deus me pede, que é contribuir com aquilo. A primeira coisa é tirar parte do meu salário, contribuir, dizimar. E às vezes eu ouço pessoas falar, pagar o dízimo, não tem que pagar nada. Nós não temos que pagar nada, muito pelo contrário, nós temos que devolver as bênçãos que Deus nos deu. Porque se Deus não nos dá um novo dia, força para trabalhar, emprego, nós não vamos ter. Eu gosto muito de frisar o Salmos 24, verso 1, que às vezes nós batemos no peito, eu sou, mas nós vamos ver, Salmos 24, 1, que nós não temos nada, tudo pertence ao Senhor. Olha o que nos diz Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pertence a quem? Pode falar, irmãos. Ao Senhor. Eu não tenho nada. E se nós olharmos para a obra de Cristo, para aquilo que Cristo fez por mim, por nós, se entregando na cruz,
nós vamos dar além daquilo que nós somos interrogados a fazer, que é dizimar, que é devolver a Deus as bênçãos que Ele nos deu. Nós vamos doar muito mais, nós vamos doar principalmente aquilo que Deus nos deu, que é mais precioso para nós, que é a nossa vida, E nós estamos vivendo hoje um momento terrível, amedrontado por essa pandemia que está passando, mas vai deixar muita sequela. Nós vamos precisar de usar isso daqui durante um bom tempo. Eu vou precisar a usar isso daqui, se eu quiser me prevenir. Os irmãos vão precisar usar a máscara, se ele quiser se prevenir, porque essa doença, ela não vai acabar assim, ela vai demorar. E mesmo depois dessas vacinas, se você não se prevenir, está arriscado esse medo te levar. E se isso acontecer? Eu gosto muito de fazer uma pergunta às pessoas. Essa semana mesmo eu fiz. Nós tivemos uma visita, eu, o pastor Wellington, o irmão de mim e a irmã Cristina. E eu fiz essa pergunta a uma senhora, que ela indagou-nos, dizendo que ela era cristã, tinha fé em Jesus, mas não estava indo à igreja. E eu fiz uma pergunta a ela. Eu perguntei a ela, se a senhora morrer hoje, a senhora estará ao lado de Jesus Cristo no céu? Ela me surpreendeu dizendo, sim, porque eu tenho algo que ninguém tira, que é a minha fé. Mas eu estou em falta com Deus, por não estar na casa dele, em comunhão. Olha a importância da palavra dessa senhora, uma senhora humilde, uma menos, como nós lemos, menos favorecida, que está precisando de ajuda. Eu tenho algo que ninguém tira, que é a minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falou tudo, falou tudo. E ela ainda falou mais um pouco quando ela falou, estou devendo, que eu preciso voltar à igreja, ter essa comunhão, que é aqui. Você que está nos ouvindo pela internet, é aqui dentro das quatro paredes que você vai buscar força, através de um ombro, através de uma palavra, através de uma oração. Você precisa estar aqui. Você precisa procurar Jesus Cristo, primeiro dentro do templo, que através do templo, através da mensagem, da pregação, você vai introduzi-lo ao seu coração, vai mudar a sua vida. Nós precisamos estar aqui, irmãos, em comunhão, uns abençoando os outros. Não tem como eu abençoar o irmão com a palavra, eu na minha casa e ele na casa dele, às vezes mesmo pelo celular. O calor humano, ele faz falta para nós. Se não fosse assim, num velório não iria ninguém, porque já morreu mesmo. Não, mas é lá que nós vamos prestar a nossa solidariedade, abraçar, acalentar. Então nós precisamos estar juntos. E o terceiro, a parte, volta, irmã, por gentileza. O C, doando o nosso tempo, estudando e ensinando as escrituras sagradas. Aquilo que nós aprendemos. Aonde que nós aprendemos? Aqui, dentro do templo, através dos cultos, através dos louvores, das mensagens, através daquilo que nós estamos fazendo todos os domingos, de 8 às 9, que você está perdendo, que está em casa, que é estudar a Bíblia, EBD. Venha, que isso faz a diferença. Nós temos, voltando ao ponto principal da nossa palavra de hoje, nós temos, como cristão,
a responsabilidade de demonstrar Cristo através de nossa vida, através daquilo que nós aprendemos, levar a quem? Aos químicos, os dependentes químicos, aos menos favorecidos. Nós precisamos ser luz. E eu quero fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas, desta aplicação. Você tem orado por alguém? Você tem orado por alguém? Se você não tem, comece hoje. Aquele seu vizinho, aquela pessoa que é da sua família, que carece da sua oração. Essa é a primeira aplicação. Segundo, você tem contribuído financeiramente para proclamar o nome de Jesus Cristo? Você tem contribuído? Você tem devolvido a Deus aquilo que é dele, que é o dízimo? Você tem ofertado não só moedas, mas também o seu tempo? Você tem doado o seu tempo para fazer uma visita? Para às vezes falar para um da liderança ou para o pastor: pastor, estou aqui, se precisar de uma visita, estamos juntos. Essa é a segunda aplicação. E nós precisamos ter isso no nosso coração, porque o seu tempo, ele é seu. Se você não doar, ninguém tira. Só a morte que tira o seu tempo. Mas enquanto estiver aqui, lembre-se que você pode ser um doador do seu tempo para com Deus. E terceiro, você tem dedicado o seu tempo para que vidas sejam transformadas? Evangelizando? Uma irmã, vou citar o nome, que ela está aqui na igreja, sentada, que ela começou a fazer esse trabalho, e ela está maravilhada. Falou: irmão Nilson, eu não quero largar isso nunca. A irmã Cida: irmão, eu tenho evangelizado, pessoas têm aceitado a Cristo, olha que delícia. Você poder ser usado por Cristo para levar a palavra dele. Cristo, a Bíblia nos mostra que Cristo poderia enviar os teus anjos para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Mas olha que privilégio que nós temos, que responsabilidade que nós temos, que você tem. Pare, pense. E isto, irmãos, é bíblico. Isto é bíblico. Se você não fizer isso, você vai ser cobrado. Se você não fizer isso, você vai ser cobrado por Deus. Para terminar, essa vai ser a minha conclusão, para deixar no coração dos irmãos. Coloca para mim, Joselma, por gentileza, Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ler 4º versículo, de 7 a 11. Olha o que nos diz, lá no Velho Testamento, que o Velho Testamento não morreu, o Novo Testamento, ele é a conclusão do Velho Testamento. Ele ainda é válido para nós e muito válido. Olha o que nos diz Ezequiel, verso 7, quando você, filho do homem, está falando conosco, comigo, com você, quando a você, filho do homem, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel, portanto, você ouvirá a palavra da minha boca, e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, preste atenção, irmãos. Se eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e você não falar, para advertir o ímpio do seu mau caminho, olha que horrível, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela sua morte. Essa morte não é morte física, é morte espiritual. Ezequiel está nos dizendo isso. Continuando. Mas,
Esse mas aí, ele é para contradizer tudo. Mas, se você falar ao ímpio para avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será salvo, você terá salvo a sua vida. E esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Por gentileza, irmã. Filho do homem, diga à casa de Israel, você dizem, visto que as nossas transgressões e o nosso pecado estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Isso é uma cobrança para nós. Como eu disse no início, que a nossa mensagem, ela seria no título de missões, mas nós temos a responsabilidade de falar. E se nós falarmos, nós que temos conhecimento, para o ímpio, ímpio aqui são aquelas pessoas que não querem Jesus Cristo. Se nós falarmos para eles que se eles não aceitarem a Cristo, eles vão padecer, nós vamos ser culpados pelo sangue dele, a alma dele, Deus vai cobrar de nós. Mas se nós dissermos a ele que se ele não aceitar a esse Cristo, que é a única esperança para salvar a alma dele na eternidade e viver ao lado de Deus, se nós falarmos isso, nós estaremos fazendo aquilo que Deus pede e nós não vamos ser cobrados por isso. E se você não tem feito isso, nada disso que nós ouvimos aqui hoje, vamos orar. Vamos orar para que nós possamos glorificar, mudar o nosso caminho, mudar a trajetória de alguém, para que Deus nos use. Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças e pedir a Deus. Fala, Senhor, usa-me, não só com a minha vida, mas com os meus bens, com o meu tempo, com tudo aquilo que eu sou. E com certeza, Deus vai lhe dar algo para fazer e Deus vai usá-lo para salvar alguém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado capacidade. Usa a nossa vida. Perdoa, Pai Santo, as nossas negligências, as nossas falhas, mas usa os nossos lábios, a nossa vida, o nosso testemunho, para que os dependentes químicos, para que os menos favorecidos, para que os viciados conheçam o seu mau caminho e se converta, se achegue a Jesus Cristo, que doou a sua vida na cruz para salvar a nossa alma, e tem abençoado também a nossa vida aqui nessa passagem, nos protegendo, nos livrando. Muitos estão partindo por essa pandemia, mas o Senhor tem ainda nos livrado. Que o Senhor possa continuar nos usando, nos abençoando. Assim nós oramos, agradecido no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, você que tem conhecimento das Escrituras Sagradas, você tem a responsabilidade de passar isso a alguém, para que ele se converta, e nós chegamos àquilo que Deus pede, que todos nós nos encontramos no seu céu, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado. Pastor Wellington, Pastor Gerson, eu agradeço muito à igreja por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos.
Meu irmão, coloque-se de pé, por favor. O hino que iremos cantar agora, em sua estrofe, seu refrão, diz assim: sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, despertam-se vivo ardor. E esse hino diz: ah, se eu tivesse 1000 vozes, essas vozes eu falaria do amor de Cristo Jesus a toda criatura. Nós temos essa oportunidade, como foi pregado nessa noite, e também vamos cantar isso, e que nós possamos viver isso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Palavra bendita, palavra que nos exorta em relação ao nosso compromisso em falar do amor de Cristo, abençoar as pessoas mais carentes. Nós temos orado muito para que a obra em relação à casa social se conclua em breve, para que possamos abençoar vidas que carecem da participação da igreja. Deus abençoe sua palavra através da instrumentalidade do irmão Nilson, diácono Nilson. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los, semana que vem, à noite teremos a nossa ceia. Após a pandemia, ficamos muitos meses sem ter a ceia e desejamos voltar agora. Então, semana que vem, à noite, estamos convidando os irmãos para que possam estar conosco, celebrando este memorial. Vamos orar. Quero novamente agradecer a vida dos visitantes que estão conosco, aqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe cada um na sua infinita bondade. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela instrumentalidade do teu servo, que trouxe essa palavra que nos exorta a entender das nossas responsabilidades como cristãos. Somos espelhos de Cristo. Estamos aqui, ó Pai, para praticar o amor, a bondade, mas acima de tudo, ó Pai, nós estamos aqui para falar do Teu Evangelho, o Evangelho que restaura vidas, o Evangelho que leva vidas à salvação plena em Jesus Cristo. Pai, que o Senhor faça dessa igreja uma agência do céu, para que vidas, ao adentrarem aqui, sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, rogamos
para que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, cada família aqui representada. E se porventura nessa família há alguém que ainda não conheceu a salvação em Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha fazer a mudança, venha fazer a obra na vida destes amados irmãos e amigos, Pai, parentes nossos que rejeitam a sua palavra. Pai, quebranta esses corações para a glória do Senhor. Pai, dê-nos aí estratégia, ensina-nos como alcançar vidas, Senhor. Ó Deus, são vidas que estão se perdendo sem Cristo, vidas estão passando a eternidade longe do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada família que nos acompanha pela internet, que esse culto fique gravado em cada coração, ó Pai. Ó Deus, pela bondade do Senhor, pelo teu amor, pela graça de Cristo que foi morto ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação daqueles que creem, e pelas consolações do Espírito Santo, neste dia de hoje, amanhã e eternamente, que o Senhor abençoe o teu povo, para a glória e honra do Senhor. Esta é a nossa oração. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, como uma oração em especial. Os irmãos então estão despedidos. Que tenham todos uma semana abençoada. Amém.